exemplo, se você pegar a Manco é uma marca, e aí o cara só colocou a musiquinha. A Manco. Aí você fica já tipo, mano, a marca me marcou. Só de forma audível. Então entender isso aqui, ó. Linguagem não verbal é superior a 50. Linguagem verbal é inferior a 10. E a linguagem, o tom de voz é inferior a 40. O que nós vamos fazer? Casar os três para dar 100%. A comunicação, ela começa com um nível de clareza. Esse nível de clareza envolve uma palavra. Essa aqui é a palavra que faz qualquer pessoa ser um mestre. Olha o nome, ó. Quer ser mestre? Anota essa palavra aqui, ó. Simplicidade. Se você tiver essa palavra dentro do seu coração, você vai ser um grande mestre ou uma grande Mara. Fala todo mundo comigo. Simplicidade. A simplicidade muda tudo. Então a linguagem, ela sempre precisa ser simples. Que horas eu mudo a linguagem? Quando eu estou num ambiente, aí eu multiplico o ambiente com gente e o que essas pessoas querem nesse ambiente. Vou dar um exemplo. Se você está num ambiente onde você vai vender, a comunicação é diferente. Se você está num ambiente onde você vai doar, a comunicação é diferente. Você vai dar palestra para empresário, é um ambiente diferente. Você vai dar palestra só para trabalhador, é diferente. As pessoas e o propósito que elas têm ali naquele lugar. Essa primeira do ambiente. O ambiente é mais forte que tudo. Então tenha sensores. Tenha sensores, ambiente versus gente versus propósito. A comunicação simples tem essas três variáveis. Que propósito? Não é o propósito individual de cada pessoa, não. É o propósito do grupo. Ambiente, igreja. Que tipo de gente que é? Mais religioso, mais livre? O que é? O que eles estão fazendo? A comunicação é diferente. Eu já dei mal um dia que me chamaram para falar numa igreja. A igreja era tradicional da casa que nem batia palma. E eu falei do meu jeito rasgado. Acabou com tudo. Eles queriam me bater lá. Porque o ambiente era mais tradicional, deveria ter uma linguagem tradicional. O povo era extremamente religioso e o propósito deles era ter uma palavra mais amigável. E eu fui falar umas doideiras lá. Ou seja, errei 100%. 100%. Então, o que você precisa? Você vai falar com a boquinha assim, ó, preciso de sensores. Fala. Mas você já tem. O que nós precisamos fazer então? Limpar. Tem uns que precisam de limpar, outros precisam de ativar, outros precisam da manutenção, tem uns que precisam calibrar. Vocês vão usar a expressão correta. Todo mundo escreva assim, ó. Preciso calibrar meus sensores. Por que a maioria dos filhos de Deus não ouvem a voz de Deus? Porque não calibra o sensor. Como que calibra o sensor? Valendo $1 milhão. Primeira coisa, higienizar o coração. Segunda coisa, você tem que entrar num movimento de oração intensificada chamado jejum, que não é dieta. Você precisa colocar seu cérebro em flat. Se ele racionalizar, você não vai conseguir. Você precisa transbordar. Você precisa encontrar sua identidade e seu propósito. É pouca coisa. Mas aí você faz o quê? Sintoniza, calibra. Você consegue calibrar o sensor. Aí a pessoa começa a amar aquilo que Deus ama, acabou, ela começa a fluir e ouvir Deus. Pablo, eu estou aqui, você acha que tem como? Não acho não, eu vivo disso. Todo mundo podia fazer. Por que a gente não faz as coisas que precisam ser feitas, caramba? A gente poderia muito bem falar, eu quero, eu vou destravar. Eu vou ficar bom na comunicação. Aí, sabe o que você tem que fazer? Ajustar ambiente, gente e propósito daquele povo naquele ambiente. Pegar o sensor regular. Só que às vezes você está com o sensor quebrado. Não, eu quero mudar de vida, eu quero ter um corpo forte. Todo mundo aqui quer ter um corpo forte, sim ou não? Mas nós não queremos abrir mão de comer igual leitão. Ou seja, o sensor está desregulado. Ah, eu não tenho tempo de treinar. Cara, todo dia é uma fadiga. Todo dia eu falo, mano, tem que treinar de novo. Todo dia. Presta bem atenção. Calibrar sensores. Repete comigo, calibrar sensores. Tem gente que não tem bom senso. Meus filhinhos estão ali. E a gente às vezes está tomando café da manhã, alguém desregula o sensor e começa a falar doideira. Aí eu falo, bom sensor. Sabe a palavra bom senso? Escreve ela aí e põe um R no final, para você nunca mais esquecer o que eu estou ensinando. Bom sensor. O que é o bom sensor? O sensor apurado, calibrado, que identifica ambientes de forma automática.
Identifica nas pessoas que elas não estão adequadas também, ou que elas estão gostando ou não gostando, e depois vai para um próximo nível. E que nível é esse? O nível poderoso. Descobrir para onde esse povo está indo. Se você der conta de comunicar, regulando esse sensor de simplicidade, acabou! O que nós precisamos então? Calibrar ambiente. Esse tipo de ambiente sempre vai ter esse tipo de gente. Esse tipo de gente sempre vai ter esse propósito parecido. O que você vai falar? Você vai falar para um ambiente onde todo mundo quer te ouvir. Se você for você sempre, do seu jeitinho, falando do mesmo jeito, cada 10 ambientes você só vai acertar um. Um que só tem gente igual você. Vocês pegaram essa ou não? Não, mas é roceiro. Eu também sou, sabe, não sabe? Você sabe ou não sabe? Eu sou roceiro. E eu gosto de falar igual roceiro. Quando sai ali o Tássio é tipo o nosso backup lá de Goiás, para não esquecer que ele é de Goiás. Nós vive conversando assim. E fica rindo e as piadas é tudo de roça, sempre. Aí a gente tá na frente dos bacana, aí na frente dos bacana a gente tem que acrescentar os S's. Nós tem que parar de falar vocês e falar vocês. É muito chato. Só que mudou o ambiente, a gente coloca S no final, a gente termina de falar as palavras. Mas quando tá entre a gente, é assustador. O Marquinhos é roceiro de Goiás, o Tássio, o Nésio, eu. Então quando a gente tá no nosso ambiente, não tem ninguém com a câmera, você tem que ver ninguém de fora entende o que a gente fala. Que é nosso dialeto, da roça. Você também é de Goiânia, né? Por que eu tô falando isso? Nosso ambiente seguro, onde a gente fala a mesma língua, nós não quer ficar corrigindo o outro, nós não precisa nem do sensor ligado. Mas em grandes ambientes, toda vez que eu vou fazer uma palestra para muitas pessoas, eu preciso ficar o tempo inteiro lembrando de colocar o S no final, porque a gente lá em Goiás tira. Vai falar as coisas, a gente corta o final das palavras. Por que a gente é desse jeito? Porque é o seguinte, nosso ambiente seguro, a gente fala de um jeito que a gente está de boa. No ambiente que a gente não está seguro, nós precisamos adaptar o ambiente. Então vocês vão anotar o código. O código, para ser o mais simples possível, é da adaptabilidade. Adaptar ambiente, gente e propósito. Como eu sou jurista, eu já dei muita palestra para advogado, essas doideiras, e eu lembro como que eu adapto a linguagem. Eu chego numa palestra de advogado, me dá uma alegria absurda. Porque eu vou lá, sintonizo o sensor e começo a falar doideira. Começo a falar palavras que são do juridiquês. E aí as pessoas gostam, porque essa é a vida deles. Ou seja, eu vou falar difícil com esses caras? Não é difícil para você que está fora, mas se eu estiver no ambiente e o propósito dos caras é ficar falando cabalmente, indubitavelmente, impreterivelmente, eles ficam falando essas palavras, todo mundo gosta de usar. Aí você fala, nossa, que palavra mais massa. Então você está fora, lá no ambiente é normal. Entender o ambiente. Você vai falar para criança, fala de um jeito. Você vai falar para adulto, você fala de outro. Você vai falar para gente que quer prosperar de um jeito. Você acha que adianta essa linguagem minha com quem não quer prosperar? A pessoa pula dessa altura, maluco. Aí que está o segredo. Você tem essa quantidade de gente assistindo. O que acontece? Essas pessoas te assistindo, elas estão entrando no seu ambiente, você está dando sinais para ela sintonizar. Não tem gente aí agora enchendo o saco? Não tem gente aí agora falando, meu Deus, deixa eu te falar, a pessoa está no ambiente errado. Você imagina se todo brasileiro acordasse amanhã, na hora que o sol raiasse, ó, eu só vou entrar no ambiente e vou andar com gente e seguir meu propósito. Você acha que alguém encheu o saco do outro? Nunca mais. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos aprender a dominar ambientes e instalar ambientes diferentes na nossa cabeça. Se todos vocês determinarem uma comunicação clara, vocês vão ser mais ricos. Fala assim, ó, quem comunica melhor é mais rico. Aqui tem um ponto A, aqui tem um ponto B. E esse ponto A tem que ser um ponto C também. Tem que sair daqui, tem que fazer esse negócio voltar para cá com a clareza que você quer. Você já viu quando a pessoa fala assim para outra? Ai, me desculpa, você entendeu errado. Essa pessoa é maluca quando ela está falando isso. Não é você que entendeu errado, é você que não entendeu que aquela pessoa precisa de ter uma baixa para explicação ou uma alta. Então, por exemplo, você quer explicar termo em inglês para quem não sabe inglês, a pessoa não entendeu. A culpa é de quem? Sua que está falando. Você quer explicar coisa técnica para alguém que é só prática, a pessoa não vai entender. Ou seja, anota as melhores coisas que alguém tem que fazer na comunicação. Entender a rotina da pessoa, cotidiano, e o nível de linguagem.
o nível de percepção. Rotina, cotidiano, linguagem e percepção. Na comunicação, quando eu estou transmitindo a mensagem, eu olho para a pessoa para ver se ela está entendendo. O segredo da mensagem, que é a carta que você está mandando. Então, uma carta que você está enviando aqui, ó, presta atenção, para você nunca mais esquecer, ó. Existe uma carta que você acabou de lançar para esse cara. O que a gente tem que fazer? Nós temos que fazer ele ler a carta. Ele tem que abrir a carta e ele tem que ler a carta. Uma das melhores formas, inclusive à distância, a gente, no call center, quando a gente fala assim, ó, você entendeu o que eu falei? A pessoa sempre vai responder assim, sim. Então você nunca pergunta se entendeu. Você pede para verbalizar. Eu mando o conteúdo numa carta, essa carta chega aqui, essa pessoa tem que ler essa carta, e aí eu estou satisfeito porque ela deu 100% daquilo que eu quis comunicar. Qual é o problema dos casamentos hoje? Você sabe ou não? Comunicação. Qual o problema dentro das empresas hoje? Eu acabei de fazer uma reunião agora com mais de 100 prefeitos do Rio Grande do Sul, estava lá assistindo, e aí até agradecer eles pelo que eles estão fazendo. Eu falei para eles, estou à disposição, tudo. Aí fiquei vendo a comunicação. Os caras estão lá em grupos de Zoom resolvendo grandes questões. Eu falei, sabe qual o problema que a gente tem? Nós vamos de fazer gestão dos medicamentos, que foi uma reunião que eu participei hoje com os conselheiros. E aí eu falei, a gente precisa fazer gestão, sabe por quê? Porque a gente está com muito medicamento num lugar e zero no outro. Se a gente tiver uma comunicação clara, a gente consegue fazer os animais terem os medicamentos, as pessoas terem médicos e medicamentos, e nós conseguimos fazer. Quer ver uma coisa que a gente resolveu, um dos problemas de comunicação, e está ajudando bastante? Abre o nosso aplicativo aí, ajuders.com.br. O que é esse aplicativo? Eu queria que você fizesse o stories e mostrasse para os outros. É claramente uma ferramenta de comunicação. A pessoa que usa, está pedindo socorro, ela vai lá e posta, é como se fosse o Uber. A pessoa está pedindo comida, a pessoa perdeu um animal, a pessoa perdeu um parente. Dá uma olhada nisso aqui, esse aplicativo nosso aí. Esse Ajude RS, ó, Paola Vitória de Souza da Rosa. Um animal precisando de ajuda, tá ilhado. Acabou de colocar lá, ó. Aí tá aqui, ó, o telefone dela. Você entende que qualquer pessoa pode entrar no aplicativo agora e falar, tá onde? Eu vou aí. Chega no barco lá agora. Ou seja, nós comunicamos entre todos os pontos. Isso aqui é um negócio. Dá uma salva de palmas para Alain e para os gênios que fizeram. Você está cansado. Ah, então eu vou ficar jogando conteúdo para ficar mais cansado? Não, então nós vamos divertir. Aí você vai lá e muda o cenário. Se você aprender a ler gente, fala assim, preciso ler gente. Se você aprender a ler pessoas, você sempre vai ficar melhor na comunicação. Tá bom, o que eu tenho que fazer então? Essa carta precisa entrar dentro deste envelope. Esse envelope ninguém quer pegar. Eu preciso escolher uma arte. O que é a arte? É como se fosse um sol chamando a atenção. Abre uma luz assim, ó. Ah, eu vou vir por isso. Posso te falar? Eu tenho uma única mensagem que eu carrego no meu coração. Eu vou revelá-la aqui para todo mundo que não me conhece. É essa mensagem. Reino. Eu uso uma arte de finanças para chamar a atenção. Eu fiquei bom nisso aqui, domino e tenho resultado como poucos brasileiros têm. Toda a história. Ótimo. Eu tenho outro. Família. Eu uso uma arte de família. Aí você fala, mas qual arte que é essa? Só de você gostar da sua família, você é um artista. Ou seja, a pessoa gosta de música. Eu não estou nessa aqui não, mas estou te contando. Música é uma arte. Fala assim, música é uma arte. Arte é uma arte. Influência é uma arte. Política é outra arte. Ou seja, você vai pegar as múltiplas artes, fala múltiplas artes. As pessoas vêm pela arte, gostam de você porque você gosta da arte dela, pega o envelope, abre e tem a mensagem. É só isso, mano. O que nós temos que comunicar? Aquilo que nós fazíamos no passado, nós fomos curados, então nós viramos remédio para outras pessoas. Se nós fomos curados, nós temos uma cicatriz. É só você lixar a cicatriz, o pozinho da cicatriz vira remédio. Isso cai no coração de uma pessoa e cura ela.
Ou seja, nosso bloqueio tem intimidade com o propósito. Se você se resolver como pessoa, essa já é a sua mensagem. Então, nós temos mensagens para entregar. O bloqueio, escreve todo mundo aí. Meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito.